O Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou hoje o relatório sobre tráfico de pessoas no Brasil com dados de 2021 a 2023. O documento aponta que a maior parte das vítimas no país é homem, tem entre 18 e 29 anos de idade e é negro. Entre os que vieram de outros países, os paraguaios são a maioria, seguidos por venezuelanos e bolivianos. O estudo também mostra uma mudança no modo em que esse tráfico de pessoas acontece. Graças às ferramentas tecnológicas, as possibilidades de aliciamento, de controle desse tipo de exploração foram ampliadas. A exploração voltada para o trabalho análogo à escravidão continua sendo a principal identificada no país. Para a gente entender melhor esse assunto, a gente conversa agora com a Stephanie Pérez, que é advogada, mestre em Direito e pesquisadora nas áreas de tráfico humano e trabalho escravo. Stephanie, muito boa tarde para você, bem-vinda. Boa tarde, Renata. Stephanie, antes de tudo... Muito obrigada pelo convite. Imagina, a gente é que agradece. Eu quero te pedir, antes de tudo, Stephanie, para explicar para a gente o que é o tráfico de pessoas e quais as finalidades que esse tipo de crime tem. Porque a gente está falando de pessoas que podem ser raptadas ou aliciadas das mais diferentes formas e para serem exploradas também de formas variadas, né? Exatamente. Quando a gente fala de tráfico humano, é importante a gente perceber que existem 3 etapas. Uma ação, um meio e uma finalidade. Então, essa ação vai ser transferir, transportar, alojar, vender, através de coação, violência, fraude ou abuso, para uma finalidade específica de exploração. Então, na nossa lei, que são adoção ilegal, remoção, exploração sexual, trabalho escravo ou servidão. Então, estando essas 3 etapas, né, essas 3 partes dentro de um mesmo fato, vai ser configurado o tráfico humano, mas precisa ser sempre na ponta ter essa finalidade de exploração, que pode ser uma dessas 5, de acordo com a lei, o que não significa que não possam existir outras finalidades que a lei não comporta, como, por exemplo, tráfico para cometimento de ilícitos, por exemplo. Eu gostaria, inclusive, que você falasse um pouco mais sobre esse assunto, sobre tráfico para cometimento de ilícitos, porque tem tido um aumento muito grande de pessoas aliciadas, pessoas traficadas para ajudar no tráfico de drogas, por exemplo, na fabricação de materiais ilícitos. Queria que você explicasse para a gente como que isso tem acontecido e se existem algumas regiões do país que são mais susceptíveis a esse tipo de crime. É uma preocupação crescente das autoridades, realmente, esse tipo de modalidade de tráfico humano, que infelizmente não é contemplada pela nossa legislação como tráfico humano. Então, muitas vezes, as mulas do tráfico, como são chamadas, elas são enquadradas como traficantes de drogas, que na verdade são, não digo que isso acontece em todos os casos, mas muitas vezes o que está acontecendo ali é, na verdade, um tráfico de pessoas para cometimento de tráfico de drogas. Então, acontece com tráfico de drogas e outros ilícitos, como a gente teve aí recentemente um caso de brasileiros que foram transportados para cometimento de golpe. Então, foi montado todo um esquema de telefonia em que as pessoas eram traficadas para lá para ficar no telefone cometendo golpes por via internet, telefone, enfim. Oi, Stephanie, o Ministério... Desculpa, perdão, pode continuar. Não, é só complementando a resposta, você falou região. Em transnacional e nacional, principalmente região de fronteira. Então, está passando droga, certamente está passando tráfico humano também, e a gente muitas vezes não está percebendo. A gente viu no balanço que foi divulgado pelo Ministério da Justiça, Stephanie, o perfil das vítimas do tráfico humano aqui no Brasil, né? São homens jovens que são explorados principalmente em trabalhos análogos à escravidão. E aí tem algumas regiões ali em que a situação é um pouco mais crítica, né? Que é principalmente para trabalhar no cultivo da mandioca no estado de São Paulo, em madeireiras em Santa Catarina e também confecções de roupas também no estado de São Paulo. E em todos esses casos o que a gente vê é que a pobreza é o principal fator, né? Que faz a pessoa uma possível vítima desse tipo de crime, né? Exatamente. A pobreza, mas não isso isoladamente. A pobreza dentro de um contexto específico, que é o contexto de vulnerabilidade. Aí vai entrar outros fatores diversos.
como a vulnerabilidade socioeconômica, a própria desigualdade social, a falta de acesso à educação, a oportunidades de trabalho. Então, é todo um contexto que gira em torno da questão da pobreza, que não é a pobreza em si. É claro que a questão da pobreza a gente tem que prestar atenção e vai ser um alerta vermelho, é claro, para essas situações, mas não isoladamente. Está inserido dentro de um contexto muito mais complexo, que vai envolver outros diversos fatores que vão ajudar a incrementar esses números de tráfico de pessoas, principalmente voltado aí, nesse caso, à questão do trabalho escravo. A gente está falando da questão da pobreza, porque muitas vezes essas pessoas são aliciadas com promessas maravilhosas de trabalho, com promessas de bons pagamentos. E se a pessoa vive numa condição de extrema vulnerabilidade, é fácil que aquela proposta pareça atraente, né? A gente vê sempre acontecendo pessoas que vivem em regiões mais vulneráveis, regiões que sofrem com crises humanitárias, elas acabam sendo mais vulneráveis a serem vítimas de crimes como esse e de vários outros tipos de crime. Inclusive, Stephanie, eu queria falar com você sobre uma das formas em especial que os criminosos têm usado de uns tempos para cá, para conseguir aliciar as pessoas, que é a internet, né? De que forma que a tecnologia tem ajudado os criminosos, tanto no que diz respeito a gastar menos, né, naquele processo ali de aliciamento, quanto também no trabalho ali para ganhar a confiança das vítimas. Como que a internet tem sido fundamental para a atividade criminosa nesse sentido? A internet trouxe vários benefícios para todo mundo, isso é inegável, mas também acabou sendo um agente facilitador de comunicação entre golpistas, traficantes e pessoas que estão cometendo diversos crimes e as possíveis vítimas. Então, anúncio de emprego, proposta de investimento, proposta de ser modelo, jogador de futebol, uma N situações que essas pessoas fazem através da internet. Então, aí anúncio, rede social, através do contato direto, buscando diretamente as vítimas, através, mandando mensagens, enfim, ou pagando, inclusive, anúncios, fazendo anúncios. E aí, nesses anúncios, vai ter toda uma roupagem, todo um disfarce muito, muito bem trabalhado para que pareça o mais real possível. Não raro, muitas vezes existe uma espécie de empresa, entre aspas, por trás, que é, na verdade, uma quadrilha, né? Uma série de bandidos, mas que se disfarçam de empresa, contendo, inclusive, mecanismos muito parecidos de empresa, para que as pessoas acreditem realmente que ela está se deslocando por uma questão de trabalho que é realmente digna, correta, enfim. Então, a internet, as pessoas têm que tomar muito cuidado com ofertas que vêm, anúncios que vêm na internet. E é inclusive um alerta que é muito importante a gente fazer, Stephanie, porque em especial no tráfico de pessoas, há todo um investimento ali para passar essa confiança, né? Como você disse, muitas vezes existe uma estrutura de empresa mesmo. A gente já mostrou casos, por exemplo, em que a pessoa foi traficada e que os criminosos chegaram a pagar, inclusive, passagem para a pessoa conhecer a sede da empresa, isso passar toda uma confiança e depois a pessoa se mudar de vez com toda a família e a família inteira acabar sendo vítima aí de um grande esquema criminoso. Então, é um trabalho que os criminosos investem e fazem ali com calma até, né? Com paciência para ir ganhando aos poucos a confiança das pessoas, né? Stephanie, eu quero te agradecer, viu, pela participação. Muito obrigada, uma ótima tarde para você. Eu que agradeço, Renata. Igualmente, uma ótima tarde. Até mais.